galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que te deixam ainda mais triste e mais para baixo. Coisas que a gente faz no nosso dia a dia que acaba diminuindo as substâncias do nosso organismo que nos deixam alegres. Então eu vou citar aqui 5 coisas nos próximos minutos. Primeira coisa, quando a gente vai dormir, a gente precisa deixar a luz apagada. Porque quando a gente está no escuro absoluto, nosso corpo consegue produzir serotonina, endorfina, que é as substâncias que nosso organismo produz à noite e no escuro, necessariamente no escuro, que nos dá descanso e o sentimento da felicidade. Então a gente precisa, pra gente acordar descansado e feliz, a gente precisa dessas duas substâncias principais para nos dar aquele descanso revigorado, que a gente acorda descansado. Então a primeira coisa, você precisa dormir com as luzes apagadas, 100% apagada. Segunda coisa, você pega no celular logo de manhã quando você acorda. E aí você já fica cheio de notícias, e aí sua mente começa a pensar coisas negativas, você vê notícias ruins, você começa a pensar que o seu dia também vai ser ruim, ou você vê alguém que está um nível mais à frente que o seu, num momento muito bom da vida dele, e aí você acaba se comparando e acaba ficando mal também durante o dia, porque você pensa, poxa, fulano conseguiu isso e eu não. Poxa, fulano já tá em tal nível e eu ainda não. Então você acaba se comparando quando você pega no celular. Então eu sugiro que vocês acordem, primeiro arrume o quarto, tome uma água, vai ao banheiro, tome um banho e depois que você tiver já com o seu dia planejado, aí sim você pega no seu celular. Combinado? Terceira coisa, dizer sim mesmo querendo dizer não. Quando a gente fala sim mesmo querendo dizer não, a gente está querendo agradar outras pessoas. E no final das contas, a gente não acaba agradando nem os outros e nem a nós mesmos. Porque a gente pode fazer o impossível para outra pessoa que nunca vai ser suficiente. Então, que você faça o que você quiser, o que você precisa fazer. E não no sentido assim, de que você quiser, então não vou fazer mais nada. Mas no sentido que você faça quando você realmente estiver a fim de fazer. Se alguém te pedir alguma coisa e você vê que realmente não dá, que você não consegue, não precisa fazer o impossível para realizar aquela coisa que não está no seu alcance. Simplesmente fala assim, ó, eu não consigo, eu não dou conta. É normal, tem coisas que a gente não vai conseguir, claramente. Então, se você não quiser fazer, não faça sem vontade. Ou se você vê que não é possível, não faça. Então, essa é uma das coisas que nos deixa ainda mais triste, porque a gente acaba se frustrando. A gente tenta fazer 1001 coisas e no fim das contas a gente não consegue fazer nada. Então, faça as coisas que você tem capacidade de fazer. Quarta coisa é um pouco parecida com a terceira. Deixar para depois aquilo que é importante. Quantas vezes a gente acaba adiando as coisas com um sentimento de ansiedade e a gente acaba fazendo o que é sutil e as coisas importantes a gente acaba deixando para depois. E aí no fim das contas a gente vê que a gente virou aquela bola de neve e aí tá com aquele monte de coisa para fazer, ou às vezes não tem como mais fazer porque o tempo acabou e você tá lá frustrado, triste e desanimado porque não conseguiu fazer. Então, primeiramente, dê prioridade às coisas importantes e depois você faz aquilo que é sutil, as coisas mais simples. Eu acho que fica até mais fácil de organizar o dia com as coisas mais importantes primeiro, que aí você vê que você conseguiu, você fica animado e aí você começa a fazer as outras coisas com mais agilidade e com mais atenção. E por último, número 5, não fale mal das pessoas e nem guarde raiva de alguém. Quando a gente guarda raiva de alguém, a gente guarda um sentimento ruim e aí a gente fica carregando isso pra onde quer que a gente vá. Então a gente fica sempre mal-humorado, estressado, angustiado, a gente não consegue ver as coisas boas do nosso dia. Então, se você tá sentindo lá no fundo um rancor, uma raiva, uma inveja de alguém, então ore, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Ou então, se você precisa resolver, vai lá, converse com a pessoa.
Tenta resolver isso aí que tá em aberto com a pessoa, tenta conversar, pedir desculpa se necessário, ou então esclarecer alguma coisa, conversa com a pessoa e evitar falar mal das pessoas ao nosso redor. Se a gente fala mal das pessoas, a gente acaba trazendo aquela energia ruim para aquele ambiente. Por exemplo, se você está no trabalho, você começa a falar mal do seu patrão, toda vez que você chegar no seu serviço, você vai lembrar daquelas coisas ruins que você tem falado dele. Então vai estar sempre aquele clima tenso e pesado no seu serviço. Então, se a pessoa não te agrada, tenta evitar contato, se afaste dela, se não tem como você mudar de lugar, por exemplo, no emprego, se você não tem como, se você não consegue mudar de emprego, então tenta manter distância dessa pessoa para você não ficar sobrecarregado, porque tem gente que não tem como a gente evitar, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer para evitar contato com essa pessoa. Então são essas 5 coisas que eu disse que vai melhorar o seu dia se você prestar mais atenção nesses detalhes. Então é isso, curte e comenta o que você achou e se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos e compartilhe para alguém que esteja precisando ouvir isso. É isso, um beijo e até mais.